Seja bem-vindo ao É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. As eleições municipais estão chegando e nós preparamos uma edição com informações valiosas que vão te ajudar a escolher o seu candidato a prefeito e a vereador. Fica com a gente, porque eleição é da sua conta. Os tribunais de contas desempenham um papel crucial na fiscalização das contas públicas e na garantia da transparência e da responsabilidade na administração dos recursos públicos. A atuação de gestores, o resultado das contas, a situação fiscal do seu município são algumas das informações que o TCE do Espírito Santo divulga e que podem te auxiliar na escolha do melhor projeto nessas eleições. O coordenador do Núcleo de Contabilidade do TCE, Rodrigo Lubiana, vai nos explicar melhor sobre esse assunto. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, uma das funções do Tribunal de Contas é o envio da lista de gestores com contas julgadas irregulares. Esse envio para a Justiça Eleitoral, né? O que é essa lista? Bom, Mariana, antes de falar sobre a lista, é importante falar sobre o papel do Tribunal de Contas, né? Dentre as suas atribuições constitucionais, suas prerrogativas, uma das mais importantes é a apreciação e julgamento das prestações de contas dos gestores públicos. Então, os ordenadores de despesas, de modo geral, o Tribunal de Contas recebe as suas prestações de contas anuais. Ordenador de despesa é aqueles que... Os gestores públicos, Isso. que administram recursos públicos. O Tribunal recebe anualmente a prestação de contas desses ordenadores, desses gestores, aprecia e julga, exceto as contas dos prefeitos municipais, que o Tribunal aprecia, mas o julgamento ele acontece na Câmara Municipal. Nessas contas, o Tribunal emite um parecer prévio, dando para a Câmara Municipal o suporte técnico para que ela possa fazer o julgamento dessas contas. Certo. Bem, falando sobre a lista, então, especificamente, a gente fala lista, mas agora, na verdade, todos os resultados desses julgamentos, que foram pela reprovação das contas, quer seja os pareceres prévios das contas dos prefeitos, quer seja os julgamentos que o Tribunal fez dos demais ordenadores, eles estão disponíveis no portal do Tribunal, a partir da decisão transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso perante o Tribunal de Contas, essa decisão ela vai para o portal do Tribunal e os últimos 8 anos, as decisões dos últimos 8 anos, pós-trânsito julgado, ficam disponíveis no portal do Tribunal para que possa ser consultado tanto pela Justiça Eleitoral quanto pelo cidadão que tem interesse, porque afinal de contas vai às urnas, Mas o gestor que está ali, ele já não pode ser candidato, ele já está inelegível ou não? Não. Aquela lista, nós temos ali, na verdade, a relação das contas julgadas irregulares. O juízo de admissibilidade da candidatura não é o tribunal que faz, isso é a Justiça Eleitoral. Então não significa dizer, caso ele esteja ali com as contas julgadas irregulares pelo tribunal, que ele não possa se candidatar e concorrer às eleições. Então, a Justiça Eleitoral, quando recebe o pedido da candidatura, vai fazer uma análise dessa solicitação, dessa proposta e vai avaliar, caso ele tenha ou não condições de concorrer às eleições, à luz da legislação eleitoral, esse juízo de valor é feito pela Justiça Eleitoral, não pelo Tribunal de Contas. E um dos critérios para essa avaliação é o nome da lista ali de contas irregulares. Exatamente, porque aí a Justiça Eleitoral vai levar em consideração também essa decisão do Tribunal de Contas, Certo. E, Rodrigo, uma outra forma que o tribunal pode contribuir para o eleitor são as divulgações dos trabalhos que o tribunal faz, dos dados que o tribunal tem por meio do painel de controle, não é isso? Certo. Então, importante também tocar nesse ponto, porque o Tribunal de Contas, além de apreciar as contas e apresentar o resultado dessa apreciação, o Tribunal disponibiliza para a sociedade as informações dos órgãos públicos sob sua jurisdição. Então, nós temos lá as informações do governo do estado e as informações das prefeituras, dos municípios. E que informações são essas? Informações sobre receitas, despesas, cumprimento de gastos com saúde, com educação, as fiscalizações que o tribunal realiza. É uma forma do cidadão qualificar o voto dele, ver se ele quer continuidade daquele projeto do município ou não, Rodrigo? Sem dúvidas. É uma forma de qualificar a escolha e também uma forma de saber se aquela proposta que o candidato está trazendo, está vendendo para obter o voto do cidadão, se ela é ou não compatível com a realidade daquele município. Porque às vezes pode vir uma proposta que não tem muito fundamento, não tem muita condição de ser realizada na prática. Então também serve para esse tipo de avaliação. O cidadão pode avaliar a situação do município e
chegar a uma conclusão, um juízo de valor, se aquela proposta é uma proposta factível, real, ou se tem coisas ali que não tem menor fundamento, né? Sim, ali tem as peças de planejamento, as peças também orçamentárias, é um caminho também para o eleitor. Um caminho, e não só para o eleitor, é bom frisar aqui para o próprio candidato, porque se ele quer preparar uma proposta de um plano de governo, é importante que ele saiba primeiro qual é a realidade daquele município, né? Quanto que o município arrecada, quanto que o município gasta, quanto que o município tem de endividamento, para que ele também possa preparar uma proposta que seja compatível com a realidade do município. Né? Então, serve tanto para o cidadão fazer essa avaliação, quanto para o próprio candidato também, né? Tá ótimo. E como que o cidadão faz para entrar e acessar essas informações? Então, o portal do Tribunal de Contas, né, basta fazer uma pesquisa no Google, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ou TCES. Lá dentro tem todas as consultas, dentro de consultas tem lá a relação de responsáveis com contas julgadas irregulares e o painel de controle. Rolando a página do tribunal, logo abaixo já tem um banner do painel de controle. Acessando o painel de controle, tem todas as informações ali à disposição, numa leitura de fácil compreensão, né? Enfim, as informações estão disponíveis. Tá certo. Obrigada, Rodrigo. Disponha. E não tem como falarmos de eleições sem ouvirmos a Justiça Eleitoral. Nós preparamos uma reportagem lá no Tribunal Regional Eleitoral. Confere aí. Nas eleições de outubro de 2024, o Espírito Santo vai ter quase 3 milhões de eleitores e eleitoras aptos a votar para os cargos de prefeitos ou vereadores. O número aumentou 6,74% em relação às últimas eleições municipais de 2020. O trabalho do Tribunal Regional Eleitoral para garantir que a votação seja segura não é somente no fim de semana das eleições. Durante todo o ano, a Justiça Eleitoral tem avançado em projetos e iniciativas para garantir a transparência e respeito à vontade do eleitor. De um modo geral, nós estamos preparados e já com planejamento estratégico, todo já elaborado. Os juízes já saberão, os promotores também, a quem procurar, quais são as providências que deverão ser tomadas. E nós, então, temos a expectativa de garantirmos aos eleitores o livre exercício do voto no dia da eleição. O combate à desinformação continua sendo uma prioridade para a Justiça Eleitoral. Esse ano, uma das novidades é que os eleitores podem ligar para o número 1491 para denunciar qualquer desinformação que precise ser verificada pela Justiça. O serviço funciona 24 horas e vai checar conteúdos de caráter perverso, notícias falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre o processo eleitoral brasileiro. O cidadão também pode colaborar denunciando os casos de irregularidades sobre os candidatos ou partidos. Nesse caso, deve baixar o aplicativo do Sistema Pardal do TSE, que pode receber denúncias sobre compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares. O presidente do TRE do Espírito Santo garante que o tribunal tem trabalhado para dar respostas rápidas às denúncias que forem recebidas. Essas providências elas são imediatamente disparadas ou à Polícia Federal, ou à Polícia Civil, ou ao Ministério Público, e as apurações elas se iniciam imediatamente. Quando se tratar de divulgação através das mídias sociais, isso também tem consequências. Há determinação de retirada imediata e, posteriormente, a investigação, a instauração de inquéritos, processos. Para votar consciente, nada melhor do que conhecer bem os candidatos. A Justiça Eleitoral possui uma plataforma que disponibiliza as informações sobre todas as pessoas que pediram registro de candidatura, como também os dados sobre as contas eleitorais e também as dos partidos envolvidos. Na página Divulga Cand Contas, é dada total transparência aos dados para oferecer aos eleitores mais elementos para que possam escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e de vereador nas eleições de outubro. Para acessar o sistema, não há necessidade de cadastro prévio ou de autenticação. E agora eu convido a Clarice Escárdua, que traz informações sobre o livro Manual do Candidato e da Candidata a Vereador no nosso Minuto TCE. Olá, Mariana. Você aí de casa que vai escolher o seu representante da Câmara Municipal, sabe qual é o papel do vereador? Pois é, eu estou aqui com o conselheiro Domingos Taufner, presidente do Tribunal de Contas, que escreveu o Manual do Candidato a Vereador e a Vereadora. Presidente, fala pra gente a importância da leitura desse manual nesse período de eleição. Sim, é importante, primeiro, para que o próprio candidato e as pessoas da sociedade como um todo entendam as funções primordiais de um vereador,
que basicamente é fazer leis de interesse local e também fiscalizar o Poder Executivo, dentre outras tarefas que existem na lei orgânica e no regimento interno da Câmara Municipal. E você, eleitor, sabendo essas funções, vai poder avaliar melhor os candidatos e aí decidir seu voto com base naqueles candidatos que se propõem a fazer realmente o papel do vereador. O vereador não é para fazer favores para as pessoas, nem ser despachante de luxo, porque isso tudo cheira corrupção. Ele tem que fazer leis e fiscalizar o executivo. E esse livro que eu lancei esse ano, na sua 3ª edição, busca dar essas orientações sobre o mandato do vereador, também fala um pouco sobre a legislação eleitoral, sobre o marketing político. Então, como eu falei, ele é útil para os vereadores, para quem trabalha em campanha, mas também é útil para a sociedade como um todo, porque pode ajudar a fiscalizar o processo eleitoral. E espero que escolham bem e que os vereadores eleitos façam um bom mandato. Ok, presidente, obrigada. E volto com você, Mariana. Excelente dica de leitura. E por hoje é só. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue por dentro das informações do TCE no nosso portal e nas redes sociais, pelo @TCE Espírito Santo. Até a próxima! Você já deve ter ouvido falar que o Espírito Santo tem as contas organizadas e é um bom pagador. O Tesouro Nacional avalia a capacidade de pagamento dos estados e o Espírito Santo é o único que tem a nota A desde 2012. Por causa dessa nota, a vida de muitos capixabas melhorou aqui no estado. E o Tribunal de Contas tem a ver com isso. A maioria dos esgotos na cidade eram lançadas no rio e tinha algumas ruas que eram praticamente céu aberto mesmo, eram valas feitas, no pasto e eram lançadas ali mesmo. Graças a um empréstimo, o governo do estado construiu esta estação de tratamento de esgoto aqui em Divino São Lourenço. E o índice de coleta e tratamento de esgoto passou de 0% em 2020 para 100%. E essa obra beneficiou todo o município. Por quê? Uma vez que o esgoto não é jogado dentro do rio, ele evita doenças, a poluição da água, do solo. A nota A é o que permite o Espírito Santo conseguir empréstimos como esse, pois atesta que o estado vai ter dinheiro para honrar com os pagamentos. É como se o cidadão fosse pegar um empréstimo no banco e ele tem uma garantia dada pela União, pelo governo federal. Então, é isso que o Estado tem. A nota A, ela permite que o Estado tome empréstimos, especialmente operações de crédito externas, para aumentar os seus investimentos com base em uma declaração do governo federal de que o Estado é bom pagador. E todos esses projetos são realmente impactantes para a vida do cidadão. Nós temos projetos hoje na área de saúde, nós temos projetos na área de saneamento, na área de tratamento de esgoto. E onde o Tribunal de Contas entra nessa história? O TCE fiscaliza o governo para que ele tenha uma gestão fiscal cada vez mais eficiente. Então, o papel do Tribunal de Contas, ao monitorar as contas do governo do Estado, ao monitorar as ações mensalmente que o Executivo desempenha no seu controle de gastos e no desenvolvimento das despesas de investimento, é importantíssimo para que o Estado mantenha esta nota A. Nota A é mais qualidade no gasto público, é mais investimento para você. Esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Você já segue o Tribunal de Contas do Espírito Santo nas redes sociais? Por lá, você fica por dentro das notícias, dos serviços, dos julgamentos, das fiscalizações e muito mais. Siga o Tribunal no perfil TCE Espírito Santo.